Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre quebra de octeto para subredes. Bom, primeiro vamos entender o que é isso, né? O que é quebra de octeto. Na verdade, quebrar um octeto é separar os bits de rede dos bits de Rust na máscara de subrede num ponto fora da divisão exata desses octetos. Mais tarde, quando eu estiver exemplificando, vocês vão entender melhor o que é esse conceito, né? Como a gente viu na aula anterior sobre classes de endereçamento IP, máscara de subrede, a gente viu que as máscaras de subrede elas sempre têm as divisões de bits de rede e bits de Rust exatamente na divisão de um octeto para o outro, isso em estado natural. E quando a gente faz a quebra de octeto, para que a gente faz isso? Com a finalidade de personalizar o tamanho do escopo de acordo com a quantidade de clientes, de computadores que você tiver que você pretende endereçar. Para que a gente faz isso? Para que possa sobrar a menor quantidade possível de IP. Então, com isso, a sua rede fica mais estável, fica mais segura, tem um desempenho melhor, e você tem a possibilidade de organizar melhor as subredes, fazendo com que elas possam acessar os mesmos conteúdos e, ao mesmo tempo, fiquem isoladas umas das outras. Os computadores de uma subrede não acessam as de outra. Então, tem diversas finalidades para se aplicar a quebra de octeto numa rede. Bom, como que a gente faz isso então? Vamos imaginar que a gente tivesse que montar um escopo para endereçar uma rede com 50 computadores. Uma rede de 50 computadores é uma rede pequena, então a princípio a gente ia escolher a classe C, que é a menor classe de todas. Então, só que mesmo a classe C, mesmo usando a classe C, ainda assim sobrariam muitos IPs, se você tivesse que montar uma rede só para 50 computadores. Porque a classe C, no estado natural dela, o escopo varia de 192.168.0.0 até 192.168.0.255. Então dá para endereçar, se a gente desconsiderar aí as extremidades, que são os endereços de rede e endereço de broadcast, dá para endereçar do 192.168.0.1 até 192.168.0.254. Então dá para a gente botar IP em 254 computadores. Então, se você usar essa faixa, esse escopo para endereçar uma rede de 50 computadores, vão sobrar mais de 200 IPs. Então, é um desperdício. Então, para deixar a nossa rede otimizada, a gente utiliza a técnica de quebra de octeto. Então, como é que funciona? Como é que a gente utiliza esse recurso? Então, nesse caso, olha só, no estado natural, como que funciona a classe C no estado natural? O endereço de rede é 192.168.0.0, uma rede barra 24, então ela tem o comprimento 24. Isso por quê? Porque a máscara no estado natural da classe C é 255.255.255.0. Em binário, ela é representada dessa forma aqui. São 8 bits uns, 8 bits uns, 8 bits uns e 8 bits zeros. Então, por isso que ela fica 255, 255, 255 e 0. Porque 8 bits uns, na realidade, são equivalentes em decimal ao valor 255. Bom, na máscara, o que está representado como bit 1 tem a finalidade de travar o escopo. E o que está representado como bit 0 libera para variação de IP. Então, o que isso significa? Que essa máscara aqui, na realidade, quando a gente traz ela para cá, essa máscara aqui, esse 255 trava esse valor aqui em 192, esse 255 trava esse valor em 168, esse 255 trava esse valor em 0, e esse 0 libera esse octeto aqui inteiro para variar. E uma variação de um octeto inteiro, como a gente viu, é de 0 a 255. Então, por isso, o broadcasting seria 192, que o broadcast é o último endereço do escopo, tá? Então, é 192.168.0.255, o último endereço possível. Como a gente sabe que o primeiro, que é o endereço de rede, ponto 0, e o último, que é o broadcasting 255, eles não podem ser usados para serem atribuídos como IPs de nenhum computador, a faixa válida de endereçamento nesse caso, então, vai de 192.168.0.1 até 192.168.0.254, ok? Essa é a faixa válida no estado natural. Como a gente viu, sobra muito IP para endereçar 50 computadores. Então, nesse caso, a gente pega a máscara de subrede, que é essa daqui, em estado natural da classe C,
né, onde a divisão entre bits de rede e bits de rush naturalmente acontece aqui, exatamente no ponto de divisão entre o terceiro e o quarto octetos, né? E aí eu vou trazer essa divisão de bits de rede e de rush para cá, para o quarto octeto, para que eu possa reduzir a quantidade de bits que vão poder variar. Então, olha só, se eu analisar esse quarto octeto em binário, considerando o fator multiplicativo de cada bit, né, eu vou poder identificar que se eu deixar um único bit para variar, um único bit livre, essa minha variação vai poder ser 0 ou 1. Não dá para endereçar os 50 computadores. Na realidade, essa divisão nem existe. Por quê? Porque se eu tenho que reservar o primeiro e o último IP, se o meu primeiro é 0 e o meu último é 1, quais que sobram para eu poder endereçar? Nenhum, né? Nesse caso, se eu dividir nesse ponto aqui, né, deixando 2 bits para variar, a variação que eu tenho de 2 bits vai me permitir endereçar, né, ou seja, as combinações que eu tenho em binário, né, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Ou seja, eu poderia endereçar do 0 ao 3. Né? Falando aí em decimal, né? Em decimal eu teria os IPs que variariam de 0 a 3. Então, o meu endereço de rede, primeiro, seria o ponto 0, o broadcast, o último, seria o ponto 3. Então, eu só teria o ponto 1 e o ponto 2 para usar para endereçar os clientes. Essa é uma combinação, é uma divisão perfeita para uma rede ponto a ponto, onde tem só 2 computadores. Mas não é o caso. Aqui eu preciso de uma quantidade de IPs para endereçar 50 computadores. Então, vamos analisar. Se eu cortar aqui, essa divisão for feita aqui, com 3 bits, eu consigo fazer um valor decimal no máximo igual a 7. Né? Como é que eu posso, né? Como é que eu consigo saber disso sem precisar fazer as combinações? Né? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Como é que eu sei, né, qual que o valor máximo é 7? Se eu somar o fator multiplicativo de cada bit, 4 mais 2 mais 1, eu tenho o valor máximo que eu consigo representar em decimal. Né? Então, 4 mais 2 mais 1 dá 7. Então, meu valor máximo com 3 bits que eu consigo fazer é 7. Também não é suficiente para endereçar 50 computadores. Se a divisão for feita aqui, eu consigo endereçar do 0 ao 15. Se a divisão for feita aqui, eu consigo endereçar do 0 ao 31. Se a divisão for feita aqui, eu consigo endereçar do 0 ao 63. Então, beleza, dá para endereçar os 50 computadores? Dá. Sobra até um pouquinho de IP. Né? E o objetivo é esse, é deixar sobrar a menor quantidade possível. Né? Lá, sobrar a menor quantidade possível. Nem sempre a gente vai acertar na mosca, né? A quantidade exata de computadores. Mas sobrando a menor quantidade possível, eu estou otimizando o desempenho e a segurança da minha rede. Bom, então, essa divisão deve ser feita nesse ponto. Ou seja, esses 2 bits aqui virariam bits de rede. Então, seriam 1s também. E esses bits, esses 6 bits, né, do lado direito, ficariam livres para variar. Então, eu teria uma variação de 0 a 63, são os bits livres. E aqui eu tenho os bits de rede, que são os bits travados. Então, esses bits travados, na realidade, olha lá, eles vão para a máscara, eles vêm para cá, então a minha máscara fica assim. Antes ela estava assim, né? No estado natural ela estava, a divisão acontecia aqui. Agora com a quebra, 2 bits viraram 1 e 6 bits continuam com o valor 0. Isso modifica a minha máscara, ou seja, a máscara vai ficar 255 porque, no primeiro octeto, porque é tudo 1, 255 no segundo octeto, porque é tudo 1, 255 no terceiro octeto, porque é tudo 1. No quarto octeto, onde era 0 no estado natural, agora vai passar a ser 192. Por quê? Porque esses 2 bits são bits de rede. E se eu somar 128 mais 64, dá 192. Então, o fator multiplicativo do bit é usado no endereçamento, como decimal. Beleza? Então, somei aqui, vem para cá. Então, essa vai ser minha máscara agora. A máscara agora está determinando que eu tenho 2 bits 1s no último octeto e tenho 6 bits só para variar. Isso faz com que eu modifique toda a minha estrutura da rede. Vamos analisar aqui agora. O meu endereço de rede vai ser 192.168.00, ou seja, vai começar pelo 0 de qualquer forma, mas não vai ser mais uma rede barra 24, porque não vai ter 24 bits de rede, vão ter 26, porque eu peguei mais 2. Então, 8 bits de rede aqui, 8 bits de rede aqui, 8 bits de rede aqui e 2 bits de rede aqui. Então, por isso, o comprimento agora é 26. A máscara, como a gente viu, eu só
transportei ela para cá, vai ser 255, 255, 255, 92, né, por conta desses 2 bits, que somados aqui, o fator multiplicativo dá 192. O broadcasting, que é o último endereço válido agora desse escopo, vai ser 192, 168, porque estão travados, olha lá, ó. Esse 255 está travando esse valor em 192. Esse 255 está travando esse valor do segundo octeto em 168. Esse 255 está travando o valor do terceiro octeto em 0. E o 192 está travando só esses 2 bits. Está liberando 6 bits. E a liberação que eu tenho de 6 bits chega no valor máximo igual a 63. Né, que é a gente somar 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá 63. Então, meu broadcasting vai ser 63 no final. Como eu não posso usar nem o primeiro nem o último para endereçar ninguém, que são endereços reservados, a faixa válida de endereçamento vai do 192.168.0.1 até 192.168.0.62. Então, com essa quebra, com esse escopo, eu consigo endereçar 62 computadores. Então, eu tenho IP suficiente para endereçar os 50 computadores que eu queria e vão sobrar ainda mais 12 IPs. Ok? Bom, vamos fazer um outro exemplo agora, para ver se vocês entendem, para reforçar esse conceito, né? Vamos lá. Imagine agora que a gente tenha que montar um escopo para endereçar uma rede com 10 computadores, né? Uma quantidade um pouquinho menor. E para isso a gente vai utilizar a classe A de endereçamento, né? Note que, com a técnica de quebra de octeto, o usuário não se limita a usar uma classe de endereçamento. Então, vocês vão falar, pô, mas a classe A é a maior de todas, né? Tem uma quantidade de bits livres imensa. Só que com a técnica de quebra de octeto, eu não preciso me limitar a usar sempre a classe C só porque ela é menor. Eu posso fazer com que a classe A fique pequena também, né? Então, lá, visto que tem condições de personalizar o tamanho do escopo para atender às suas necessidades de endereçamento para qualquer quantidade de clientes na rede. Então, eu posso fazer com que a classe A, que originalmente era enorme, lá, classe A no estado natural, endereço de rede é 10.0.0.8, é uma rede /8, comprimento igual a 8. Isso significa que tem só 8 bits de rede na máscara. Então, a máscara é 255 e o resto é tudo 0. Então, 0, 0, está livre, está livre, está livre. Então, só esse 255 trava o 10. E aí, os outros octetos podem variar. E a variação, né, de cada octeto, se ele estiver livre, com os 8 bits livres para variar, a variação vai de 0 até 255. Então, o meu broadcasting, que é o último endereço desse escopo, seria 10, 255, 255, 255. Ou seja, dá para endereçar muita raça de computador aqui, né? Então, só que esse é o primeiro, está reservado, esse é o último, está reservado. A faixa válida de endereçamento vai de 10.0.0.1 até 10.255, 255, 254. Então, tem muito computador para endereçar aqui. E eu vou fazer com que essa quebra saia desse ponto aqui e fique no meio desse quarto octeto aqui. Vamos ver aonde que vai ficar a quebra, né? Para eu poder limitar a quantidade de IPs a uma quantidade pequena que me permita endereçar os 10 computadores e sobre a menor quantidade possível de IP. Então vamos lá, vamos pegar a máscara natural da classe A, que é 255.0.0.0, 8 bits de rede, 8 bits que travam, né, o escopo, e 8 bits liberados no segundo octeto, 8 bits liberados no terceiro e 8 bits liberados no quarto. Então eu vou trazer a quebra para o quarto para fazer com que a quantidade de IP seja pequena, né? Então, essa divisão aqui eu vou trazer para o quarto octeto. E aí, aqui ele está, né, como se tivesse dado um zoom nesse quarto octeto para eu poder enxergar onde que eu vou fazer essa quebra. Então, a gente viu que aqui não existe nenhuma rede que possa ser dividida, né, nesse ponto. Aqui é uma quantidade bem pequena de IPs. Né? Se eu cortar aqui, a minha variação vai ser de 0 a 7, considerando os fatores multiplicativos, né, 4, 2 e 1. 4 mais 2 mais 1, né, dá 7. Não me permite endereçar os 10 computadores. E se eu dividir aqui, nesse ponto, a minha variação vai de 0 a 15, né? Então, 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá 15. De 0 a 15, reservando o 0 e o 15, eu tenho uma variação válida de 1 a 14. Então, eu vou conseguir endereçar os 10 computadores e sobram só 4 IPs. Beleza, vamos analisar agora. Isso significa, então, que esses 4 primeiros bits aqui eu vou travar como bits de rede, e esses 4 últimos eu vou deixar livre para variar. Né? Com isso, a máscara vai ficar dessa forma aqui, ó. 8 bits uns no primeiro octeto, 8 bits uns no segundo, 8 bits uns no terceiro,
e 4 bits 1 no quarto octeto. Isso significa que se eu somar o fator multiplicativo desses 4 bits, 128 mais 64 mais 32 mais 16, dá o valor 240. Então a minha máscara vai ficar com o final 240. E essa variação que eu vou ter aqui, desses bits livres, vai ser de 0 a 15. Ok? Com isso, a minha rede com a quebra de octeto fica da seguinte forma. Olha lá, o endereço de rede 10.0.0./28, então era uma rede /8. Lembra? No estado natural era uma rede /8, só tinha 8 bits de rede, o resto era tudo zero. Então agora é /28, porque ó, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 4, 28. Então 28 bits de rede que eu tenho agora na máscara. Significa que a minha máscara é essa, né? Eu transpus ela daqui para cá. Então 255, 255, 255, 240, essa vai ser a máscara. E o meu broadcast, o último endereço do escopo, vai ser 10.0.0.15, que é o valor máximo que eu consigo fazer com 4 bits livres. Não posso usar o primeiro nem o último, então a faixa válida vai ser do 10.0.0.1 até o 10.0.0.14. Então me permite endereçar 14 computadores com essa quebra que a gente fez. Um outro exemplo, agora um pouquinho diferente, é o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem agora que montar um escopo para endereçar uma rede com 1000 computadores, ou seja, uma quantidade grande agora, né? 1000 computadores. Agora, vamos utilizar a classe B de endereçamento IP. Né? Note que a quantidade de computadores excede a quantidade de computadores que se pode endereçar com apenas um octeto livre. Então, com um octeto livre, né, o quarto octeto inteiro livre varia de 0 a 255, só que eu preciso endereçar 1000 computadores. Então, a quebra não vai acontecer no quarto octeto, vai acontecer no terceiro. Né? Então, como é que é feito isso? Vamos analisar aqui. Ó. No estado natural, a classe B tem como endereço de rede 172.16.00 e é uma rede /16, então o comprimento dela é de 16 bits na máscara. Então, são 8 bits uns, 8 bits uns, olha lá, 16. Então, os dois primeiros octetos são organizados, né, com os valores decimais 255, 255, e os dois últimos, como é tudo bit 0, tudo bit de rush, valores 0 e 0. Então, esse primeiro octeto trava o valor 172 no escopo, então o broadcasting tem que permanecer com o valor 172 no primeiro octeto. O segundo octeto da máscara trava o valor 16 no segundo octeto do escopo, então o broadcasting também tem que permanecer com 16. O 0 está liberando o segundo octeto, então a variação máxima que eu faço nesse octeto livre é 255, então meu broadcast vai ser 255 no terceiro octeto. E no quarto octeto ele também está livre, então 255 também, o valor máximo desse octeto. Esse é o primeiro, esse é o último. Eu não posso usar nenhum dos dois, né? São as extremidades, então o que está dentro desse intervalo? Né? Minha faixa válida começa do 172.16.01 e vai até 172.16, 255, 254. Beleza? Então é em estado natural, classe B. Dá para endereçar muito computador aqui, então eu vou reduzir um pouco a classe B, quebrando, trazendo nessa quebra, essa divisão de bits de rede e bits de rush para o meio do terceiro octeto, né, para um ponto onde ele me permite endereçar 1000 computadores e sobrar a menor quantidade possível de IPs. Então vamos analisar. Essa é a máscara da classe B em estado natural. A quebra, a divisão acontece exatamente entre o segundo e o terceiro octetos. E aí eu tenho o terceiro e o quarto octetos aqui para a gente poder analisar. Né? Então, por que eu representei os dois aqui em binário? Para vocês entenderem que a quebra não pode ser feita no quarto octeto. Como a gente viu, né? O quarto octeto, todo ele livre, me permite fazer um valor máximo igual a 255. Então, não chego até os 1000 computadores. Só que então eu tenho que quebrar no terceiro octeto. Só que se eu usar o fator multiplicativo de cada bit renovado, vai ficar meio complicado de enxergar a quantidade de computadores que eu vou ter, a quantidade de IPs que eu vou ter. Então, por isso que eu representei do lado, né, o terceiro octeto do lado do quarto, para que eu pudesse continuar dobrando o fator multiplicativo, né, ou seja, depois do oitavo bit aqui, esse é como se fosse o nono bit. Né, então, eu teria o fator multiplicativo 256, que é o dobro do 128.
O próximo bit, 512, que é o dobro do 256. O próximo, 1024. O próximo, 2048. Então, é só continuar dobrando, né? Eu não fui até o final, porque já dá para a gente ter uma ideia. Esse aqui é 2048, já passou dos 1000 computadores, né? Então, eu não preciso chegar... eu não preciso dobrar todos os bits, né, para saber o fator multiplicativo de todos eles. Então, olha só, observe que sempre um macete, né, que eu explico para os alunos, sempre aonde a gente cortar, você não precisa necessariamente somar o fator multiplicativo dos bits que tiverem à direita para poder saber qual é o valor máximo que você tem em decimal. A gente sabe que se a quebra for feita aqui, se o corte for feito aqui, a minha variação com os bits livres vai ser de 0 a 7. Né? Por quê? Porque 4 mais 2 mais 1 dá 7. Se a divisão for feita aqui, a minha variação com essa quantidade de bits livres vai ser de 0 a 63. Porque 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá 63. Só que o macete é, aonde você cortar, a soma do fator multiplicativo que tiver dos bits à direita vai ser igual ao próximo bit menos 1. Então, 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, eu sei que é 63 não porque eu somei, mas é porque é 64 menos 1. Então, se eu pegar todos esses bits aqui, dá 127, né, que é 128 menos 1. Então, se o corte for feito nesse ponto aqui, o meu valor máximo, com essa quantidade livres de bits aqui, vai ser 1023, que é 1024 menos 1. Então, 1023 IPs é o valor que eu preciso para endereçar os 1000 computadores e sobrar a menor quantidade possível. Ok? Então, aqui deve ser feita a quebra entre esses bits aqui. Beleza? Com isso, esses bits aqui vão ser bits de rede, ou seja, vão ser 1s. 2 bits livres aqui e 8 bits livres aqui. Minha máscara, então, vai ficar assim. 8 bits 1s, 8 bits 1s e 6 bits 1s no terceiro octeto. Então, a nossa máscara vai ser 255 por conta desse primeiro octeto, 255 segundo octeto, 252 no terceiro octeto, que é a soma desses fatores multiplicativos aqui, ó, 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 4 mais 8 mais 4. Beleza? Então, outro macete é para quem não quiser somar, tiver a preguiça de somar aí o fator multiplicativo de todos os bits. Quanto que ficou no fator multiplicativo dos bits livres? Né? 2 mais 1 dá quanto? Dá 3. Então, o octeto inteiro eu sei que tem o valor 255. Né? Então, 255 menos 3, 3 ficou livre. Né? Não são 3 bits, tá, gente? É o fator multiplicativo somado aqui desses 2 bits, 2 mais 1. Então, eu tenho o valor 3. 255 menos 3 é 252. Dá a mesma coisa que somar todos esses fatores aqui. Ok? Então, 252 no terceiro octeto, por conta desses bits aqui que estão travados. E no quarto octeto, eu não tenho nenhum bit de rede, né? Até porque nem posso. Né? Não existe eu começar com 0 aqui e voltar a colocar 1 aqui. Isso não existe. Então, se a divisão for feita aqui, daqui para a direita é tudo 0. Então, não tenho nenhum bit de rede no quarto octeto, o valor desse octeto é 0 na máscara. Ok? Bom, com isso, o meu endereço de rede vai ser 172.16.00, né, que é o primeiro endereço do escopo, vai ser sempre 100.0, sempre porque a gente está trabalhando só com a primeira subrede, tá, gente? Para quem entende um pouquinho mais de rede, de quebra de octeto, de subredes, vai saber o que eu estou falando. A princípio, a gente vai sempre trabalhar com a primeira subrede. Mais tarde eu explico esse conceito para vocês. Então, 172.16.00 é o primeiro IP desse escopo. E agora, ele não é mais barra 16. No estado natural, classe B era barra 16, porque a divisão acontecia aqui, né, entre o segundo e o terceiro octeto. Agora eu trouxe essa divisão para cá. Então, eu tenho 8 bits 1s aqui, 8 bits 1s aqui e 6 bits 1s aqui. Então, 8 mais 8 é 16, mais 6, 22. Então, por isso, o comprimento dela é 22. São 22 bits 1s na máscara, para compor a máscara. Então, a nossa máscara foi trazida para cá, 255, 255, 252, 0.
E aí esse 255 trava esse valor em 172, ele tem que permanecer assim, então o broadcast, o último endereço, continua com o valor 172, porque ele está travado. A mesma coisa acontece no segundo octeto, tem que permanecer o valor 16, porque ele está travado, né? O segundo octeto está travando totalmente o endereçamento. E o terceiro octeto está travando em partes, né? Não está travando totalmente. Então, eu posso variar. Posso variar com 2 bits. E a variação de 2 bits é formar o valor decimal máximo igual a 3. Então, no broadcast, meu valor máximo é 3. Eu consigo formar o valor 3 com 2 bits. Né? É só colocar um 1 e um 1 aqui, pronto, virou 3 em decimal. Então, eu tenho a possibilidade de usar um 3 aqui. E no último octeto, está tudo livre. Então, se está tudo livre, o valor máximo que eu faço é 255. Então, meu broadcast vai ser 172.16.3.255. Com isso, já que eu não posso, né, usar o primeiro e nem o último, a faixa válida de endereçamento vai do 172.16.01 até o 172.16.3.254. Tudo que tiver nesse intervalo eu posso usar para atribuir como IP para um computador. Por exemplo, 172.16.2.103, por exemplo, seria um IP válido. 172.16.1.255 seria um IP válido. Né? Então, tudo que tiver nesse intervalo, entre o 0 e 1, entre o 0 e 1 até o 3.254 desse escopo. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora, deixo um exercício aí para vocês, que é, né, como vocês já sabem agora como é que funciona, né, a quebra de octeto, eu peço para que vocês determinem agora qual seria o endereço de rede, a máscara de subrede, o endereço de broadcast e a faixa de IP válido, ou seja, essas 4 informações aqui, ó, rede, máscara, broadcast e faixa de IPs válidos, para as seguintes redes. Né? Uma rede com 100 PCs usando classe A, uma rede de 2 PCs apenas usando classe B, e depois, por último, uma rede com 2.000 PCs usando classe C. Beleza? Tentem fazer aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Abraço.